Jesus Cristo, certa vez, estava orando e os discípulos pediram a Ele que Ele ensinasse a eles orar. E então Jesus ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso. É certo que você sabe esta oração de cor, mas existe uma parte nesta oração que tem um significado todo especial. Jesus disse assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que você tem alguém a quem você não perdoou? Será que você precisa pedir perdão a alguém a quem você ainda não pediu? O tema que hoje nós iremos estudar no programa Bíblia Fácil, o perdão. Olá, amigos do Bíblia Fácil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao quadro Saiba Mais. Você pode semanalmente mandar sua pergunta para nós dentro da temática da semana através do nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. De acordo com o tema da semana passada, recebemos algumas perguntas aqui. Eu quero começar com a primeira feita pelo Cláudio Totti, de São Gonçalo, Minas Gerais. E a pergunta dele é a seguinte: no juízo final, como ficarão as pessoas que não foram batizadas? Elas serão salvas? E as criancinhas que morreram pequenas e nesse mundo não tiveram a consciência de sua existência e tempo de vida para aceitarem a Jesus como seu Salvador, elas serão salvas? Cláudio, obrigado por sua pergunta. Com relação à questão de batismo e salvação, se nós lermos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, verso 16, Cristo disse assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma condição para a salvação. Agora, o próprio Cristo deixou transparecer no texto que pode haver exceções, porque ele diz assim: aquele porém que não crê será condenado. A própria Bíblia registra um evento de alguém que creu, não foi batizado, mas está salvo. Esse é o caso do ladrão na cruz. Você se lembra que Jesus deu para ele a certeza de que ele estará salvo? Ele creu em Jesus como Salvador, como Rei, mas ele não foi batizado. Qual é a exceção para alguém ser salvo sem ser batizado? É não ter a oportunidade de ser batizado, que foi o caso do ladrão na cruz. Agora, se eu tenho conhecimento do assunto e não tomo a minha decisão, não haverá salvação para mim, porque esse se torna um ponto de salvação. Uma outra pergunta chega de Fabrício Lima, de João Pessoa, na Paraíba. E ele diz assim: se Jesus disse em São João 14,6 que ninguém vem ao Pai senão por Ele, como explicar a salvação de alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Se usarmos Atos 17,30 para justificar, não seria melhor não levar a palavra a mais ninguém, pois elas chegariam ao Pai ignorantes quanto à existência de Cristo e teriam mais chances de serem salvas? Fabrício, obrigado por sua pergunta, mas eu tenho uma outra pergunta para você. Desde quando o desconhecimento de Cristo é uma vantagem para a nossa salvação? Você acha que não conhecer o sacrifício de Cristo, a história da cruz, o plano da salvação, é mais cômodo para a nossa salvação do que conhecer? Certamente que não. A grande questão é que algumas pessoas, e isso é inegável, como por exemplo índios em locais remotos da terra, pessoas que viveram antes de Cristo, no meio de gerações pagãs e que nunca ouviram do Evangelho, como que fica a salvação dessas pessoas? Se você ler em Romanos, no capítulo 2, a partir do versículo 12, você vai entender de que essas pessoas, elas serão julgadas pela luz que elas têm e a consciência do bem que elas têm e fazem o bem. Por isso é importante conhecer a Cristo, mas quem não conhecê-lo vai ser julgado pelo conhecimento que terá de Deus através da natureza, que é a revelação natural de Deus, e através das impressões do Espírito Santo.
Obrigado por sua pergunta e vamos dar sequência então ao nosso programa de hoje. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, esse programa semanal de estudo da Bíblia, que procura conhecer as verdades da Palavra de Deus e a sua relevância para a nossa vida pessoal, os propósitos e planos que Deus tem para a vida de todos nós. Mais uma vez estão conosco aqui vários convidados especiais aqui no Serviço em São Paulo, participando desse momento tão especial do estudo da Palavra de Deus. Hoje, acordamos bem cedo para uma caminhada toda especial. E aí, como foi, Lu? Deu para caminhar direitinho hoje? Você disse que queria correr hoje 5 km, deu certo? Foi legal, né? Caminhamos um pouquinho no começo ali e depois partimos para a corrida. Você está aqui para perder peso também, Lu? Não precisa? Estamos aí para perder peso também, né? né? O Adriano está aqui para ganhar peso, não é isso, Adriano? Já ganhei 3. Já ganhou 3 quilos. Bom, o programa Bíblia Fácil, ele está aí hoje acontecendo no Cevisa. Nós estamos tendo a oportunidade de também cuidar bem da saúde e isso é importante para todos nós, ok? Eu queria agora convidar você que nós fizéssemos aqui um abraçoterapia. Você pode ficar de pé e então dar 3 abraços ou 4 abraços. E você que está nos assistindo em casa, também faça o mesmo. Procure alguém, dê um abraço. Se você está sozinho, você até pode se abraçar também, tá bom? O importante é você estar bem, começar bem o dia. Pronto, já não estou sozinho mais, já ganhei o meu abraço. Silvia, muito bom. Josi, que Deus abençoe. Vem cá, minha amiga, que Deus abençoe. Tairine, ok. Demos os nossos abraços, estamos prontos para começar mais uma semana. O tema de hoje é o perdão, um tema muito interessante e vale a pena você ficar sintonizado conosco. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, nós aqui já estamos com as Bíblias nas mãos para começarmos o estudo de hoje. E nós aqui temos um princípio, qual é ele? A gente nunca começa um estudo sem antes orar. Eu quero convidar você de casa também, se você tiver condições, a participar dessa oração para o estudo que nós vamos ter agora. Bondoso Deus e Pai, hoje vamos estudar sobre o perdão. Queremos compreender como o Senhor perdoa e queremos imitar o Teu exemplo ao oferecer perdão àqueles que também precisam. Ilumina-nos mais uma vez com o professor Espírito Santo, no estudo e na compreensão da Tua Palavra. Te oramos em nome de Jesus. Ao longo dessas semanas, estamos aprendendo sobre 18 temas da Palavra de Deus. Talvez você que está em casa nos assistindo tenha interesse em participar desse estudo. Você pode. Nós preparamos um guia de estudo muito especial, o Guia de Estudo Bíblia Fácil, com 18 temas que estamos abordando aqui no programa. E esse guia pode chegar na sua casa pelo correio inteiramente grátis. Basta você entrar no nosso blog, o nosso endereço é novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você preenche um formulário e enviaremos para a sua casa esta linda revista. Se você não tem acesso à internet, você pode ligar para o nosso telefone. É 0 operadora 12 21 27 3121. E ali haverá várias atendentes para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar para você. Ou, se você preferir, você poderá também escrever-nos uma carta. Aqui vai aparecer o nosso endereço da Novo Tempo. Mande-nos uma carta e enviaremos também para você. Hoje chegamos então ao estudo do tema do perdão. Esse tema é importante compreendê-lo, porque nós, como pecadores, carecemos da graça de Deus e do perdão de Deus em nossa jornada espiritual. E eu vou começar a convidar você a abrir a sua Bíblia nos Salmos. O Salmo 103, versículo 3. Esse versículo responde a uma pergunta: quem somente pode perdoar? Nós vimos nas semanas passadas de que nós nascemos em pecado, conforme o Salmo 51. E Paulo também fala em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós pecamos, qual é o mecanismo que Deus criou para que eu recebesse o perdão para esses pecados? Leia comigo então no Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Esse Ele aqui é o próprio Deus. Então somente Deus tem o poder, a condição, a habilidade de perdoar pecados. Ninguém mais pode perdoar pecados. Só Deus o pode fazer.
Então, quando eu peco, e nós vimos já que pecado aqui é transgredir a lei de Deus, a vontade divina. Quando eu peco, eu devo então buscar a Deus para ter esse perdão. Um outro detalhe que nós precisamos aprender é que Jesus, ao vir na terra, ele não veio para chamar justos, ele veio em busca da ovelha perdida, ele veio em busca dos pecadores. Abra sua Bíblia agora em Lucas, no capítulo 5, e vamos ler o versículo 32. Está no Novo Testamento, na página 53. Novo Testamento, página 53. Você que nos assiste em casa, talvez a paginação das nossas Bíblias não confira com a sua, mas o texto que iremos ler agora, Lucas, capítulo 5, versículo 32, que fala então sobre o que Jesus veio à terra fazer. Encontraram? O texto assim diz, palavras do próprio Cristo: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É obra do próprio Cristo chamar-nos ao arrependimento. Quando eu peco, eu tenho que ir a Ele, porque é Ele quem pode me dar o perdão. E antes que eu seja perdoado, eu tenho que me arrepender. De fato, hoje nós vamos aprender sobre 4 condições que Deus apresenta para que eu seja perdoado, para que eu receba esse perdão. Então, a importância de compreender esse tema tem a ver com nossa salvação, porque todos os dias podemos pecar. E quando eu peco, como que Deus pode me perdoar? Cissa. Pastor, quando a pessoa conhece a palavra, tá, e ela sai, abandona. Um exemplo até do caso que a gente teve um tempo atrás aqui do Décio. Uhum. Aí ela volta, já conhecendo a palavra, volta, né, para a igreja, para a palavra, enfim. E sai de novo, mesmo tendo esse conhecimento. O que acontece com essa pessoa? Se ela voltar novamente, ela será perdoada? Deus perdoa. O perdão divino funciona dessa maneira. Quando nós temos consciência do nosso erro, e lembrem vocês que nas semanas passadas nós lemos um texto aqui de Atos 17, versículo 30, que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se eu não tinha conhecimento de que aquilo era pecado, Deus vai ignorar esse pecado. Mas se eu sei que algo é errado e pratico, eu cometo o pecado. Eu preciso me arrepender. Todas as vezes que eu pecar, eu preciso me arrepender. Se eu me afasto de Deus, quando eu volto para Ele, quando a minha experiência religiosa ganha significado de novo, eu devo pedir perdão por esse tempo que eu andei desobedecendo as orientações dEle. Mas o perdão divino, ele está oferecido a todo instante para o ser humano. Mas a sua pergunta talvez seja, há um limite ao perdão divino, né? De fato, há esse limite. E qual é o limite do perdão divino? Quem sabe? Qual é o limite do perdão divino? Talvez esse limite seja o mesmo limite que o anjo, que Deus caminhou, até que o expulsou do... Muito bem lembrado, Cleides. Estão lembrados aqui que nós estudamos sobre a origem do mal no universo? E alguém perguntou sobre como que Deus lidou com o anjo quando ele caiu. E nós dissemos de que esse anjo teve as oportunidades, mas ele passou para além do limite da paciência divina, da misericórdia. Isso pode acontecer com o ser humano. A Bíblia chama esse momento de pecar contra o Espírito Santo. Foi Cristo quem falou assim: se vocês pecarem contra o Filho, se vocês blasfemarem contra o Filho, os vossos pecados serão perdoados. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? É eu ter conhecimento de algo errado e eu repetir tanto esta ação, insistir no erro, no pecado, sabendo que está errado, sabendo que é pecado, que eu chego num ponto onde a graça divina não mais me alcança. Quem é que opera em nós o arrependimento? É o Espírito Santo. Você está lembrado de João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz que quando viesse o Espírito Santo, ele nos converteria do pecado, da justiça e do juízo? É ele quem nos convence. Se eu resisto à obra do Espírito Santo, eu não posso mais me arrepender, porque é ele quem provoca em mim o arrependimento. Quando isso acontece,
a Bíblia diz que nós pecamos contra o Espírito Santo. Ou seja, nós passamos do ponto aonde Deus poderia nos alcançar. Não que Deus não tenha poder, mas é porque nós insistimos no erro e fomos para um ponto onde não mais somos alcançados pela graça divina. Pastor, sim, Josi. uma observação. A gente percebe que a maioria das pessoas que não querem seguir a palavra de Deus, que não querem ouvir, na verdade, termina usando um pouco assim a bondade de Deus para poder continuar pecando, continuar fazendo sempre, cometendo sempre os mesmos erros. Certo. Porque normalmente o que acontece, assim, se a gente analisar nas passagens bíblicas, tem, no caso, o próprio Davi, que chegou a cometer adultério, assassinato e foi perdoado. Então, assim, eu acho que muitas pessoas ficam, nossa, se várias pessoas pecaram e foram perdoadas, eu também posso levar a vida toda de pecado e vou ser perdoado por Deus. Eu não sei se eu tenho a visão correta, mas eu acho que a preocupação de vocês, líderes de igreja, de religiões, e no caso o intuito aqui desse estudo bíblico, eu vejo que é exatamente conscientizar essas pessoas que elas podem morrer a qualquer momento e que elas podem morrer no pecado. Porque, assim, se antes, tipo, o ladrão que estava ao lado de Cristo, ele, na hora da morte, ele se arrependeu. Certo. Mas o que acontece? Nós temos o E se eu livre-arbítrio. não tiver a chance que ele teve? Exatamente. Se eu for surpreendido por um acidente? Exato. Bem, Essa é a preocupação de vocês. Você tocou num ponto interessante. Você mencionou aí a respeito da morte. De fato, existem 3 momentos na vida do ser humano em que a sua salvação ou perdição, ela é decidida. O primeiro desses momentos é o pecado contra o Espírito Santo, que nós já mencionamos aqui. Se alguém peca contra o Espírito Santo, ele não tem salvação. O caso dele já está decidido. Uma segunda situação que decide a salvação ou perdição de alguém é a morte. Quando a pessoa morre, ela morre salva ou morre perdida. Não há como negociar a salvação após a morte. Por isso até alguns ensinam que nós devemos orar por quem já morreu, ou em outra vida você vai se decidir o que fazer. Não, a salvação é para quem está vivo e no momento. Então, pastor... E o terceiro ponto só um instantinho, já vou te dar, Cleide, a palavra. Um terceiro ponto que nós decidimos salvação ou perdição é um momento histórico no tempo em que Jesus sairá do santuário celestial, aonde ele intercede por nós hoje. Apocalipse 22:11, você pode abrir a sua Bíblia. Apocalipse 22:11 fala desse momento histórico. Jesus está hoje no santuário celestial. Lembrem vocês que nós lemos na semana passada um texto de 1 João 2, versículo 1, onde João diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus está junto ao Pai e Ele quem intercede para que nós tenhamos o perdão dos pecados. Jesus está no santuário celestial. Agora Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Que momento será esse? Será o momento que Jesus sairá do santuário. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Reprisando, a salvação ou perdição de alguém pode ser definida em 3 momentos. O pecar contra o Espírito Santo, a morte ou o momento histórico que Jesus deixará o santuário celestial. E não haverá mais intercessor por nós. Cleide. Então, vida após a morte, ela não existe. Esse será um tema que nós vamos debater daqui a mais algumas semanas. O tema da morte. E aí vamos trazer a resposta sobre esse assunto. Sim. Então, durante a minha criação, que, como eu falei, teve uma criação católica, então tudo que foi dado então, o senhor já falou que é o próximo tema, missas de 7º dia, essas coisas são em vão. Porque se eu não obtive a salvação, o perdão durante a minha vida, quer dizer que tudo que é ensinado... Então, se isso é ensinado, aonde está? Ok. Na Bíblia.
Deixa eu ler um texto com vocês então, antes de dar a palavra então. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. E nós vamos então responder a pergunta da Cleide. Bom, nós vamos para um breve intervalo e então responderemos a pergunta da Cleide sobre o que acontece com as pessoas que morrem, se há possibilidade de elas serem perdoadas. Fique com a gente, já já voltaremos. No próximo bloco, E uma pessoa que tem problema mental, que não tem conhecimento da palavra, conhecimento da Bíblia, de Deus, Jesus Cristo, e essa pessoa faz coisa errada, mas tem conhecimento de fazer coisa errada, tipo beber, agredir pai e mãe, como que essa pessoa faz para alcançar o perdão? Ok, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando a respeito do perdão, esse importante tema da Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, vamos aprender sobre 18 temas da Bíblia Sagrada. E se você deseja receber um guia de estudos com todos os temas, nós oferecemos esse guia inteiramente grátis para você. Basta você entrar em contato conosco através do nosso endereço eletrônico, do nosso telefone, ou então do nosso endereço para você enviar correspondência, e enviaremos esse material com muito carinho para você. Se dentro do tema que estamos abordando ao longo dessa semana, nós não respondermos as suas dúvidas, nós criamos um e-mail para que você nos envie sua pergunta. Este e-mail é bibliafácil@novotempo.org.br. Esse e-mail deve ser usado para perguntas sobre o tema da semana e que não foram respondidos aqui no programa. Você deve enviar esse e-mail até a quarta-feira de cada semana, porque aí na semana seguinte nós vamos responder para você. Se não respondermos aqui no programa, nós vamos colocar no nosso blog, para que você tenha acesso a essa informação. Terminamos o último bloco com a pergunta da Cleide a respeito de como as pessoas que já morreram, se elas têm condições ou se elas têm acesso ao perdão. Foi isso? Vamos ler juntos o texto de Eclesiastes, capítulo 9. Olhe primeiro para o versículo 5. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem o quê? Coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Jesus comparou a morte a um sono. Quem morre está dormindo até o momento da ressurreição, que é um outro tema que iremos abordar aqui no programa Bíblia Fácil. Mas o perdão, ele só pode ser dado para a pessoa que está viva, porque quando alguém morre, ela já está selada, ou para perdição ou para salvação. Sílvia. Pastor, eu fiquei em dúvida em relação à reencarnação. Sim. Alguns credos, algumas religiões nos falam da volta, de uma nova oportunidade que é dada ao espírito, se reencarnando novamente. Entendo. Como fica isso? Nós vamos ter um programa que vamos tratar só sobre o tema da morte e as questões de reencarnação, ou se existe uma vida após a morte, serão respondidas. Mas por hora, poderíamos dizer o seguinte: aonde está a base bíblica para que aconteça a reencarnação? A Bíblia não aprova isso. Mas a Bíblia declara de que quando Jesus voltar, as pessoas que estão mortas, elas ressuscitarão. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 51 a 53, fala também de quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão. E Apocalipse 20, verso 6, diz de que os mortos perdidos não ressuscitarão, senão 1000 anos depois da volta de Cristo. Ora, se a Bíblia fala sobre a ressurreição de quem já morreu, não há espaço para a reencarnação. Mas nós voltaremos com mais detalhes nesse assunto. Cissa. Perdão, tá? É só para quem está vivo. Sim. Corre antes de você morrer, certo? Certo. Se eu entendi, estou me pronunciando certo, correto. Aí a pessoa morreu,
não conheceu a palavra. Uhum. Ela é de outra crença, enfim. Aí é só na ressurreição, correto? Aham. E se mesmo assim, baseado em quê? Como que ela vai poder ser salva se ela não conheceu essa palavra? Uma coisa, como que Deus... Bom, como tem Jesus dois vai textos poder- que nos ajudam. O primeiro deles nós mencionamos para vocês aqui, que foi Atos 17:30. Lembra? Certo, né? De que nós seremos julgados pela luz que nós temos, pelo conhecimento que nós temos. Correto. Então, a pessoa, quando morre, ela vai ser julgada por tudo aquilo que ela conheceu. Se ela não conheceu algo, ela não vai ser julgada por isso. O apóstolo Paulo, também em Romanos, ele tem um verso muito interessante, quando ele diz assim: aqueles que sem lei pereceram, sem lei serão julgados. Paulo está concordando com Atos, Lucas, né, que escreveu Atos, quando declara que nós vamos ser julgados pela luz, pelo conhecimento que nós temos. Então, essa é o que a Bíblia nos apresenta sobre o tema. Pastor, como Sim, o Josi. tema de hoje abordado é perdão, Aham. me vem uma dúvida, assim, será que alguém pode... Porque a gente vê que todos nós queremos o perdão de Deus, Certo. mas o que a gente vê muito é que, assim, a todo instante nós estamos julgando, acontecem situações na vida, no cotidiano, em que é muito difícil perdoar. Então, assim, será possível conseguir o perdão de Deus sem perdoar o que foi feito a nós? Deixa eu aproveitar então o gancho da sua pergunta e até os amigos que estão nos assistindo em casa. Nós vamos então agora abordar 4 condições que a Bíblia dá para todos nós para que eu receba o perdão. E eu vou responder a sua pergunta. Vamos a essas condições? Quais são as condições apresentadas na Bíblia para recebermos o perdão? A primeira condição aparece em Hebreus capítulo 11, verso 6. Na sua Bíblia, vai estar na página 185. Essa paginação é para as Bíblias que estão no auditório. Você em casa não sei a paginação da sua Bíblia, talvez não confira, mas o texto que leremos, Hebreus 11, verso 6. Qual é a primeira condição que a Bíblia coloca para que eu receba o perdão divino? A primeira condição é fé. Olha o que diz Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero ser perdoado, a primeira condição para que alguém receba o perdão divino é crer, é ter fé. Fé que Deus pode perdoar o meu pecado, fé que Cristo está no santuário celestial, à destra do Pai, intercedendo por mim. Uma segunda condição. Vamos ler Atos capítulo 3, verso 19. Na Bíblia de vocês está na página 99 do Novo Testamento, mais para o final, página 99. Enquanto eles estão procurando o texto de Atos 3,19, nós temos para você aqui esse guia de estudos, com 18 temas da Palavra de Deus. Esse guia pode ser seu, nós podemos enviá-lo inteiramente grátis para a sua casa, basta entrar em contato conosco nos endereços que vamos disponibilizar aqui para você, e então você receberá esse guia para acompanhar o programa Bíblia Fácil. Qual é a segunda condição para que alguém seja perdoado? Para receber o perdão de Deus? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos... Como que o meu pecado pode ser cancelado? Cleide, como que ele pode ser cancelado? Se eu o quê? Me arrepender? Um morto pode se arrepender? Não. Ele tem consciência da vida dele? Ele não tem mais vida. Então, se é uma condição o arrepender, o morto não pode ter perdão, porque o morto não tem consciência que ele existe. Qual é a terceira condição? 1 João 1, versículo 9. Na Bíblia de vocês, está na paginação 196 do Novo Testamento. Página 196 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas o texto que nós vamos ler é 1 João 1, versículo 9. João assim escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... O se aqui é a partícula condicional. E qual é a condição do verso? Se confessarmos. Ou seja, primeiro eu tenho que crer em Deus, ter fé.
crer que Jesus está no santuário intercedendo ao meu favor. Segundo, eu devo fazer o quê? Qual foi a segunda condição que nós vimos agora? Eu tenho que me arrepender. Quem tem uma palavra sinônimo para arrependimento para me dar? Qual é o sinônimo de arrependimento? A melhor palavra que eu encontro é tristeza. Arrependimento é tristeza. É sentir-se triste por algo de errado que foi feito. Uma vez que eu fico triste porque eu reconheço o meu pecado, eu devo fazer o que agora? Confessar. Agora tem um texto interessante na Bíblia que diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas pastor, eu devo confessar o meu pecado então a outro? Eu não devo confessá-lo a Deus? Como que eu posso entender esse verso? Pastor, eu tenho uma dúvida em relação ao arrependimento. Como que porque às vezes a gente vê na Bíblia casos de pessoas que não se arrependeram de verdade. Aparentemente se arrependeram, como Judas. Judas, ele se matou porque ele traiu Jesus. A gente olha e a gente pensa assim, aparentemente ele se arrependeu. Isso é um arrependimento? É um remorso? Como que eu sei se o arrependimento é sincero? Na realidade, o arrependimento humano, numa esfera humana, não deve me preocupar. Porque, de fato, quem é que sonda os corações? É Deus. Quando o nosso arrependimento é sincero, Deus vai perdoar. Se ele não é sincero, o que vai acontecer? Deus não vai perdoar. Mas a questão é, na esfera humana, por que eu tenho que confessar o meu pecado ao semelhante? Deixa eu explicar, e isso tem que ficar bem claro para todos nós, inclusive você que nos assiste em casa. Vamos supor, Júnior, se eu fiz alguma coisa que ofendeu o Júnior, eu tenho que confessar a Deus e também a quem? Ao Júnior. Se eu ofendi o João com uma palavra, se falei algo que não te agradou, te ofendi, eu devo confessar o meu erro a Deus, mas também a quem? Ao João. Então, o pecado confessado a semelhante é quando eu ofendo o semelhante, para que ele me perdoe. Agora, quando eu peco contra Deus, o meu pedido de perdão deve ser a quem? A Deus. Então, a terceira condição é confessar. Eu só posso confessar ao meu semelhante quando eu o ofendo. Agora, se eu não pequei contra um semelhante, eu não tenho nada a confessar para ele. E a última condição, que nós vamos ler agora, aparece em Mateus capítulo 6, verso 12. Abra sua Bíblia na página 6 do Novo Testamento. Logo no início do Novo Testamento, página 6, vemos a quarta condição para que eu receba o perdão de Deus. Sim, Lu. E uma pessoa que tem problema mental, que não tem conhecimento da palavra, conhecimento da Bíblia, de Deus, Jesus Cristo, e essa pessoa faz coisa errada, mas tem conhecimento de fazer coisa errada, tipo beber, agredir pai e mãe. Como que essa pessoa faz para alcançar o perdão? Muito boa sua pergunta, Lu. Uma pessoa, para cometer pecado, ela tem que ter duas coisas pelo menos. Ela tem que ter uma mentalidade sadia para saber discernir o que é certo e o que é errado, um juízo são, e segundo, ela tem que ter conhecimento das normas divinas para saber o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que tem deficiência mental, ela não tem condições de cometer esse tipo de pecado. Porque ela precisa, ao pecar, exercer juízo. Não é assim que nós fazemos? O pecado não é uma escolha. A gente não escolhe pecar. É uma escolha, é o exercício do livre-arbítrio. Então, se uma pessoa não tem essa faculdade mental, Deus não cobrará isso dela. Mais uma vez, nós caímos naquilo que a Bíblia revela. Nós seremos julgados pela luz que nós temos, pelo conhecimento que nós tivemos, pela capacidade mental que nos foi dada. Deus não será injusto e cada caso será julgado separadamente para que injustiças não sejam cometidas. Ok? Pastor, deixa eu só ler esse verso então e eu volto em você. Qual é a quarta condição então? Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Lembra dessa frase? Assim como nós perdoamos os nossos? Quem se lembra de onde está esse versículo?
Ele está inserido na oração dominical, oração do Senhor, oração do Pai Nosso. A quarta condição para que eu receba o perdão é estar disposto a oferecer perdão. Se a Tairine me ofendeu por alguma coisa e eu não a perdoo, como que eu posso à noite chegar em casa com consciência de que fiz algo errado contra Deus e pedir perdão a Ele? Então a quarta condição é: eu só posso receber o perdão divino se eu estou disposto a oferecer o perdão àqueles que me ofendem. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Sim, Pastor, uma dúvida. Eu já vi uma frase, eu queria saber se ela faz parte do contexto bíblico, que é assim, antes de apontar um dedo, quando você apontar um dedo, lembre-se que tem 4 voltados para você. Uhum. É uma passagem bíblica ou não? Não, não é bíblica a passagem. Mas Jesus falou que nós não devemos olhar o cisco no olho do irmão e não tirar a trave que está no nosso. Jesus falou assim. Eu não devo olhar para os defeitos das pessoas porque eu também não sou perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Nós temos que entender que cedo ou tarde alguém vai nos ofender. E eu tenho que ter um coração puro, um coração dedicado a Deus para estar disposto a oferecer o perdão. Talvez eu esteja falando para alguém que está em casa nos assistindo e de que tem mágoa de uma pessoa. Sabe que eu ouvi uma coisa muito interessante uma vez? De que aquele que, quando é ofendido, não está disposto a perdoar, é como comer um prato de veneno esperando que o outro morra. Então, o perdão, ele é um remédio. Quando nós oferecemos o perdão, nós somos os maiores beneficiados. Se eu não estou disposto a oferecer o perdão e guardo rancor contra alguém, como que eu espero me libertar disso e ser perdoado por Deus? Uma vez eu estava assim, muito preocupado com a situação do perdão. Eu estava assim, muito triste porque eu estava chateado com que uma pessoa fez algo comigo. Então, Deus me mostrou essa passagem aqui da Bíblia. Diz assim, ora, está lá em Romanos 5:5, diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, eu comecei a mudar a minha oração. Porque assim, antes eu não conseguia perdoar aquela pessoa, sabe? E aquilo estava me consumindo. Eu estava ficando muito triste com isso, entendeu? E aí Deus me revelou isso aqui, que na verdade, quando a gente começa a orar pedindo ao Espírito Santo para que Ele possa derramar amor no nosso coração, Ele derrama. E aí nós temos a condição de perdoar. E eu perdoei. Agora eu pergunto, Adriano, para você, para o Lu, para a Josi, para todos nós aqui. Olhe para o seu interior, para o seu coração. Será que existe alguém que nós de fato não perdoamos ainda? Será que nós carregamos conosco alguma carga negativa, algum resquício, alguma coisa que alguém nos fez e isso nos marcou e até hoje nós não conseguimos nos libertar? Talvez você que está nos assistindo em casa tenha sofrido algum tipo de injustiça, alguém tenha te maltratado, alguém fez alguma coisa muito séria contra você e isso marcou você para sempre. Deixe eu dizer uma coisa muito importante. Você precisa abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe com você, para que você ofereça o perdão. O nosso maior exemplo foi Cristo. Mesmo diante dos seus algozes que o crucificaram, que o surraram, ele orou antes de morrer dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse sentimento que deve ter o nosso coração, porque quando eu estou disposto a perdoar aquele que me ofende, o céu se abre para que eu seja perdoado. Quão hipócrita eu serei se eu buscar a Deus para pedir o perdão e não estiver disposto a perdoar aquele que me ofende? Isso vai restaurar a sua vida. Por isso eu queria convidar você a juntos abrirmos o nosso coração a Deus. E se alguém nos magoou em algum momento, que nós ofereçamos a essa pessoa o perdão, mesmo se ela não nos pediu. Vamos oferecer, porque nós seremos libertos. Se você deseja tomar essa decisão agora, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai Santo,
Talvez fomos marcados em nossas experiências por alguém que nos magoou, alguém que fez algo que muito nos ofendeu. Talvez carregamos em nossa vida marcas, cicatrizes, que o tempo talvez não apagará. Mas nós queremos, com a tua ajuda nesta hora, oferecer o perdão, porque o perdão é divino. E ao oferecer esse perdão àqueles que nos ofendem, nós queremos também suplicar que o Senhor nos perdoe as vezes que ofendemos ao Senhor. Tenha misericórdia de todos nós. Guarda-nos bem juntos de Ti. E ofereça-nos nesta hora a mesma promessa que o Senhor ofereceu ao ladrão na cruz, de sermos perdoados e salvos para o Teu reino. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Todas as semanas temos aprendido um pouco mais da Bíblia aqui no programa Bíblia Fácil. E também temos conhecido lindas histórias a respeito do poder de Deus, do poder do livro de Deus, na transformação de vidas, na mudança de rumos, trazendo alegria, realização, satisfação pessoal a muitas pessoas. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a história de dois amigos baianos. Os dois são baianos? Os dois são baianos que vieram aqui para dar o seu testemunho. O Nelson Alves e a sua esposa, a Cíntia Alves. Sejam muito bem-vindos ao programa Bíblia Fácil da Novo Tempo e a nossa gratidão desde já por terem aceitado o nosso convite. É um prazer para a gente também, obrigada. E prazer estar aqui com vocês, viu? Para falar um pouquinho desse amor tão maravilhoso, que é o amor de Jesus. Amém. Nelson, você é de que cidade da Bahia? Castro Alves. Você é de Castro Alves? Castro Alves, ali próximo ali, o IAN ali. Sim. Aquela região ali. Bom, eu queria começar perguntando para vocês como é que foi o envolvimento de vocês com a música, porque eu sei que os dois se envolveram com a música, parece que muito cedo, né? Como foi isso? Bom, eu com 15 anos de idade estava na praça com os amigos, brincando, e a gente começou a cantar, batendo violão, aí eu subi num banco da praça e comecei a cantar. Aí vinha passando um rapaz, olheiro assim de banda, perguntou, você não quer cantar profissionalmente? Eu estava brincando ali. Eu quero, bora. E aí fiz um teste na banda, na semana seguinte eu já estava cantando já. Por quantos anos você esteve cantando com bandas na Bahia? 10 anos. 10 anos. Bandas, Okay. Bandas, eu cantei muito tempo, passei cantando forró, muito tempo em trio elétricos. Entendi. Meu amigo Nelson, e seu envolvimento com a música? Meu pai, ele sempre tocou, né? Meu irmão que mais voz, velho, né, rapaz? Olha. Baixo, né? Baixo, bem grave. Né? Meu pai, ele violinista. Então, eu cresci ouvindo meu pai tocando em casa. Então, comecei a tocar cedo também. Ali na cidade ali de São Félix, ali próximo. São Félix, do outro lado é Cachoeira, né? Cachoeira, São Félix. Cachoeira, São Félix. Banda Miscigenação. Então, foi a Miscigenação chamava a banda. E aí eu passei 15 anos tocando, né? Eu sou baixista, né? Violão toco agora com a Cíntia. E também muito axé, muito reggae, MPB, forró. Passei seis anos em trios também, né? Onde eu conheci a Cíntia. E 15 anos eu passei tocando, mas iniciei assim, ouvindo meu pai, convite de um primo meu, passamos a tocar. Ok, bom, eles trouxeram algumas fotos para a gente ver aqui, né? Um pouquinho dessa trajetória. Não se assusta. Eu vou começar com essa aqui. Você tinha cabelo, rapaz? Olha aí. Aí era a velha criatura. 12 anos sem cortar esse cabelo aí. 12 anos sem cortar? 12 anos. Foram 12 anos. Aqui você está tocando em quê? Onde é isso aí? Aí eu estou no Maranhão, fazendo uma turnê lá de 30 dias. Maranhão? Acompanhando um cantor. Você no contrabaixo ali, né? Isso, Aqui também no aí contrabaixo? Também, aí eu estou aqui lá do sul, acho que está fazendo alguma coisa. Ali Santa Cruz de Cabral, ali por ali, sul da Bahia ali. Temos algumas fotos também de Cíntia, né? Quem é essa Cíntia com você aqui? Você é a segunda, não é isso? Essa ela é Liane. Foi uma moça, ela foi cantar no trio lá junto com a gente. Uma política que a gente estava fazendo, lá no interior mesmo da Bahia. Aí ela não estava cantando, estava tocando ali. Entendi. Aí ela foi junto ali. E aqui, onde foi esse show? Ali, isso aí foi em Cruz das Almas, no São João de Cruz das Almas. O famoso São João de Cruz das Almas. Entendi. E aí foi uma das últimas apresentações que eu fiz. Se não me engano, foi aí. Ok.
Esse com o Leonardo? Foi uma turnê que nós fizemos, todo o Norte e Nordeste, com ele. Nós fizemos essa foto, se eu não me engano, foi em Pernambuco. Pernambuco. É, foi em Pernambuco. Nós tivemos um outro testemunho aqui no programa Bíblia Fácil, quando alguém disse para nós de que mesmo estando na mídia, nos shows, quando se chega em casa, se chega no hotel, a sensação é de um vazio enorme. Vocês também passaram por isso? Eu costumo dizer que era como se a gente passasse a vida toda, assim, nessa época, carregando água numa peneira. Sabe? Nunca está cheio, assim. Você está ali em cima, a gente não pode dizer que é ruim, você está ali, aquelas luzes, mas quando tudo apaga, parece que acaba tudo também. E eu sentia isso, assim, quando a gente ia para o hotel, que a gente parava e dizia, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Para onde a gente está indo? E era essa sensação de um vazio. O vazio era a falta de Deus mesmo. Né? A gente queria alguma coisa, mas a gente não entendia. A gente buscava a felicidade, mas a gente não sabia onde buscar a felicidade. Entendi. Até que a gente descobriu que a felicidade não está em coisas, né? No que a gente almejava, fama, sucesso, dinheiro. A felicidade está em Jesus. E isso a gente soube no momento que a gente encontrou com Ele. Entendi. Ele encontrou primeiro, eu relutei um pouquinho. Você parece que foi o primeiro a entrar em contato com a Bíblia. Como é que foi a história, Nelson? Eu fui convidado, uma amiga minha era esposa do baterista, nós trabalhamos juntos durante 5 anos. Eu sempre visitava a casa dele, assim, como um amigo nesse casal. E chegando um dia lá, ela me convidou, falou, Nelson, chegou uma pessoa aqui para oferecer estudos, né? Você deveria vir, porque vai ser uma boa influência para o seu amigo. Naquele tempo a gente bebia muito, como a Cíntia falou, vazio, aquela coisa. Então a bebida era uma coisa comum. A noitada para a gente era... Então ela, preocupada com isso, ela me fez o convite. Eu aceitei e passamos então a estudar a Bíblia. Então, cada estudo bíblico, Deus assim operando um milagre. Deixei de fumar, deixei de beber, aí foi mudando o visual e ao mesmo tempo já ia falando para o pessoal na banda, para a Cíntia. A Cíntia fala que eu tinha vontade de amarrar todo mundo e levar. Mas era coisa nova, aquela coisa assim, né? A novidade, uma coisa boa que eu estava experimentando. Né? Então, nós passamos algumas semanas estudando. Aí foi o meu primeiro contato. E a partir daí eu já fui conversando, né? Com vários amigos ali na banda. E Cíntia era uma das pessoas que eu conversava bastante. Nós temos falado para os nossos amigos aqui, os nossos convidados, de que a Bíblia tem um poder de transformar a vida das pessoas. Parece que você sentiu isso de muito perto, né? Ao entrar em contato com a Bíblia, logo veio o desejo de uma mudança de 180 graus. Foi isso mesmo? E foi assim, quando eu deixei mesmo, por exemplo, de fumar, que eu fumava há bastante tempo, foi após um dia de estudo. Eu terminei os estudos, né? O primeiro estudo bíblico, né? E um colega meu, inclusive, apareceu ali na foto, né? Ele fumava e sempre estava me oferecendo cigarro ali, não tinha como evitar, que a gente dividiu o quarto nas viagens e tudo mais. Mas nesse dia, após o estudo, ele me ofereceu, eu falei assim, não, e nunca mais, foi a última vez. E de fato, nunca mais? Após o estudo ali, olha esse dia que nós estudamos, aí realmente... Então veja como o contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, tem esse poder extraordinário de mudar, né, as nossas vidas. Agora, a Cíntia me confidenciou que ela foi pela primeira vez na igreja porque estava com ciúme de você. É verdade essa história? É verdade. É verdade. É verdade, mas graças a Deus, ela foi levada ali pelo Espírito do nosso bom Deus. Né? É o que eu acho interessante, assim. Deus, ele usa até as nossas imperfeições para que a gente se aproxime dele. Porque, assim, como eu não queria saber de igreja, eu era espírita, eu não queria saber nada com crente. Assim, para vocês terem ideia, quando chegava algum crente na minha porta, saia fechando tudo, eu não atendia, não. Eu não queria nem saber. E aí o Nelson ele começou a frequentar muito, assim. E aí ele dizia, Cíntia, eu estou indo para a igreja, mais tarde eu passo aí. Eu me sentia outra, sempre. Eu estava sempre segundo plano. E pedi para que ele me levasse. Ele não quis me levar para a igreja. Ele dizia que não queria me levar por ciúme, por nada, que ele queria que eu conhecesse a palavra de Deus. E eu achava que aquilo era desculpa. E sempre brigava com ele, sempre brigando. Aí um dia eu pedi para que ele me levasse, ele falou que não ia me levar. E eu fiquei muito chateada, assim. Eu disse, vou me vingar dele. Aí minha vingança foi me arrumar e ir para a igreja sozinha, né? Certo. E aí fui para a igreja que era perto da casa da minha mãe. E o interessante foi que, quando eu cheguei lá,
Eu não prestei atenção em nada do culto. Eu passei o culto inteiro arquitetando um plano, assim, para tentar pegar ele de outro jeito, né? E voltei para casa, mas antes de voltar, o culto me chamou a atenção uma pessoa. Era um rapaz que ele chorava da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Ele chorava, chorava. E eu ficava meio sem graça, vendo aquele homem do meu lado chorando. E quando terminou o culto, ele me abraçou. E falou, Cíntia, muitas vezes eu passei na sua porta, eu olhava para você e dizia assim, eu sentia vontade de te chamar para conhecer um pouquinho mais de Jesus, mas eu olhava para você e dizia assim, não, essa daí não tem mais jeito. E eu louvo o Senhor porque para Deus não existe, não tem mais jeito. Nelson costuma dizer que Deus olhou lá de cima e viu 2 baianos perdidos em cima de um trio elétrico e falou, venham que vocês são meus. Então eu fui essa vez, a segunda vez eu disse a ele eu vou, ele não me levou, eu fui sozinha também, ele foi para lá. E eu lembro que eu cheguei na igreja, assim, fiquei olhando todo mundo desconfiada, né? E aí sentei no último banco, assim, e um plano na minha cabeça. Eu disse, Nelson aparecer com alguém por perto dele aqui, eu vou dar uma carreira nos dois, assim. Ela estava, assim, me planejando. Só que, assim, chegou quase no finalzinho do culto, deu a oportunidade para que eu assistisse o culto também. E um pastor uma vez me disse, Cíntia, você foi lá procurando a criatura, quando você chegou, você encontrou o Criador. E eu creio nisso, porque naquele dia eu entrei na igreja e eu encontrei Jesus e não quis mais me apartar dele. Amém. E agora o mesmo amor que Nelson sentia em querer trazer o povo amarrado para a igreja, passou a ser meu também. Percebam vocês, né, se nós olhássemos humanamente, né, um tocador de contrabaixo em cima de um trio, uma cantora de forró, como que Deus alcança essas pessoas? De fato é o amor de Deus, né? Ele vai em busca até o momento que a gente dá uma chance. E você teve uma chance aí, você nem planejou, né? Não. Mas foi o momento que Deus tinha para você. Com certeza. E agora você dedica a sua voz e você dedica o seu talento para louvar a Deus, não é isso? É verdade. Eu queria que você então cantasse agora uma música para a gente então. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu, esse vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. No próximo sábado... A grande pergunta que fica para mim e para você, viu, Tairine? É de que lado nós vamos estar? Hein, Lu? Nesses dois grupos, de que lado eu vou estar? Hein, Ludmila? De que lado nós vamos estar? Sabe por quê? Porque quer você queira, quer não, você vai estar num lado ou no outro.